Em 2019, no interior do Rio Grande do Sul, Matheus Pereira de Campos, de 33 anos, motorista de aplicativo, foi sequestrado, torturado e executado de forma cruel. O crime chocou a Serra Gaúcha, mas o que ninguém imaginava é que por trás da barbárie estaria uma figura acima de qualquer primeira suspeita, uma advogada e ex-namorada da vítima. Francis Mara foi apontada como mandante, condenada pelo Tribunal do Júri em 2025, mas não apareceu para o julgamento e esteve foragida. O que levou essa mulher a planejar um crime tão brutal? E quais são os últimos desdobramentos desse caso? Você vai descobrir agora no episódio de hoje do Investigação Criminal True Crime. Eu sei que é um assunto muitas vezes tido como difícil, mas hoje eu acho que, passados todos esses anos, eu acho que a família de vocês não só merece, como quer mesmo, justiça. Graças a Deus ela foi condenada, sim. Eu sei que em algum momento ela vai ser presa, porque ninguém vai fugir pro resto da vida. Não tem como. Em algum momento vai acontecer. Eu entrei em contato com vocês para poder ajudar a talvez agilizar essa prisão, né? Porque a partir do momento que eu sabendo, porque eu já acompanhava vocês antes, eu sabendo da página de vocês, da visualização que tem, eu e a minha amiga, porque ela também, minha amiga me ajudou, porque quando eu tava trabalhando, ela também mandava mensagem, ela também me ajudava. Então, isso é pra finalizar a justiça, digamos assim, né? Uma parte já foi feita, mas falta o final, que é ela dentro da prisão, né? Claro que a gente espera que ela possa cumprir aquilo que a justiça Uhum. determinou. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês com relação a isso era sobre o Matheus. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, brevemente, é claro, mas como que ele era, porque, tudo bem, 6 anos que se passaram, eu sei que imagino que sejam longos 6 anos, mas não é há tanto tempo assim, né? Então eu queria que vocês contassem um pouco sobre como era o Matheus no dia a dia, tanto nessa dinâmica irmão-irmã, como na mãe e filho. Então, eu e o Matheus, ele faleceu, eu tinha 19 anos, né? Ele sempre morou conosco. Ele saiu realmente pra morar só com ela. Foi a única vez que ele saiu de casa. E fazia 5 meses que ele tinha voltado pra casa. Eu sinto que eu não perdi só um irmão. Eu sinto que eu perdi um pai, porque ele me tratava como filha. Então, eu perdi um parceiro que eu tinha dentro de casa. Ele era extremamente ciumento comigo como irmã. Morria de ciúmes, porque eu sou a única menina de dois homens, né? Então, ele era uma pessoa incrível. Ele não, nunca foi só dele. O coração dele era muito grande. Eu acho que foi por isso que aconteceu o que aconteceu com ele, porque ele sempre confiou nela. Ele nunca desconfiou de nada, apesar de ele ter feito um boletim de ocorrência de ameaça. Ele sempre confiou nela. Ele achava que isso nunca aconteceria com ele. Ele era muito trabalhador. Ele era encarregado de produção e ele saiu por causa dela, do emprego. Aí ele comprou o carro dele, o que foi queimado, fazia um mês. E eu lembro até hoje o dia que ele foi pegar aquele carro, porque ele me levou junto pra testar o carro, pra ver se eu gostava. Porque como ele era grande, ele queria ficar pouco tempo com o carro. E ele me perguntou se eu não gostava, porque daí ele ia dar pra mim, ele ia vender pra mim. Então, a gente tinha sempre essa comunicação. Ele me dava muitas coisas, ele me levava para todos os lugares junto com ele. Ele nunca fazia nada sozinho. Nunca nada, nada, nada ele fazia sozinho. Ou tinha que estar eu junto, ou a mãe junto, alguém tinha que estar junto, porque ele gostava de ter a família dele junto com ele. Ele movia assim, ó, rios e montanhas para nós estarmos juntos no final de ano, no Natal, qualquer coisa. Ele fazia de tudo para estar junto. Com o filho dele, foi uma relação conturbada, né? Que o Gustavo surgiu em nossas vidas, a gente não sabia. Então ligaram para nós, para a mãe atendeu, falaram que ele nasceu, a mãe ligou na hora pro Matheus, o Matheus foi de atrás. Comprou roupa, comprou tudo, né? Até saiu o DNA, daí depois foi feito, deu que era dele, desde então o menino tá com nós até hoje.
Inclusive, amanhã ele vai estar aqui com nós. A gente pega ele a cada 15 dias. E eu agradeço a Deus por ele ter me deixado essa criança, porque é a única coisa que a gente tem dele hoje, né? O meu sobrinho é tudo pra mim. O meu irmão, ontem, vendo todo o inquérito de novo, passar por tudo aquilo de novo, ah, é horrível, sabe? Porque eu sei que ele nunca mais vai voltar. Eu falo todos os dias com ele, eu faço tudo conversando com ele, pensando nele. E saber que ele não teve na minha formatura, ele não teve nas minhas conquistas que eu tive, ele não teve nesses momentos, é muito difícil para mim, para minha família. Meu irmão mais velho, no começo, ele é quase todos os dias no cemitério, até hoje ele vai todo mês, a cada 15 dias no cemitério. Então, a gente nunca mais teve Natal, aniversário, essas coisas assim, a gente só se cumprimenta, se deseja, mas não é a mesma comemoração que a gente tinha antes, entende? Então, ele sim, ele é, eu não vou mentir, meu irmão, ele tinha defeito como qualquer outra pessoa tem, né, ninguém é perfeito, perfeito só Deus. E ele já tinha terminado com ela, ele já estava conhecendo uma outra moça, né? Ele nunca ficava sozinho. Não vou te mentir. Ele foi noivo durante 11 anos. Nesses 11 anos surgiu meu sobrinho, eles se separaram. E ele ficou um pouco tempo com a mãe do meu sobrinho, né? E depois eles acabaram voltando de novo. Ela aceitou, ele voltou com ele mesmo, tendo Gustavo. Aí ele teve uns outros relacionamentos curtos e conheceu essa abençoada, digamos assim, né? Esse ser que estragou nossa vida, que ela com certeza estragou totalmente a nossa vida, a nossa e a dela, né? Digamos assim, porque automaticamente ela estragou totalmente a vida dela, achando que nada ia acontecer, que ela era advogada, porque ela sempre falou, eu sou advogada, eu posso fazer tudo. Não é bem assim. Então, eu não tenho assim ó, palavras para descrever a dor que a gente sente. E ele era um mulherengo, não vou te mentir. Ele era namorador, não ficava sozinho. Então, eu não sei se o que levou ela a fazer isso talvez seja por saber que ele já estava seguindo a vida dele e não queria mais ela. Mas ele era uma pessoa incrível. Incrível, assim, ó. Não tenho o que te dizer. A, a, a dona Terezinha gostaria de complementar alguma coisa? Olha, moça, eu sinto muita falta do meu filho. Eu não vivo. Eu ainda não tirei minha vida porque eu tenho mais dois filhos. Eu, no meu coração, eu choro de madrugada, é 4 horas da manhã. A tristeza que acaba comigo é saber que o meu filho saiu para ajudar essa assassina e meu filho não voltou. Ele me disse assim, mãe, eu vou posar lá na casa da Mara e amanhã eu tô de volta. Ele saiu numa sexta-feira para voltar para ir na sábado de vacaria com ela. Ele disse, de noite eu tô de volta, mãe, e meu filho nunca mais voltou. Ela tirou, ela tirou um pedaço de mim, ela levou um pedaço de mim no dia que ela tirou meu filho. Mas eu agradeço a Deus que a justiça dos homens não falhou. E eu creio em Deus que se Deus quiser ela vai ser presa, porque ela tem que pagar pelo que ela fez. Ela tirou a vida do meu filho, ela destruiu a minha família, sabe? A gente não vive mais. Eu falo com ele, eu falo sozinha. Eu me trato com psiquiatra, me deu problema de pressão alta, tudo. Sem comentários, eu não tenho. Mamãe perdeu um filho com 33 anos, meu filho cheio de saúde, lindo, belo, maravilhoso. E meu filho saiu e não voltou mais. Eu sinto muito em ouvir isso, né? Um relato é sempre muito forte. Eu gostaria de ter conhecido o Matheus, entendeu? A gente às vezes Ele ouve tava relatos sempre em que são rindo. pessoas, sabe, queridas, são pessoas legais, aquela famosa pessoa que a gente fala, pô, é gente boa. Esse era o problema dele, ele levava todo mundo pra amigo. E depois que ele faleceu, a gente viu que só ele era amigo. Os amigos dele mesmo nunca tiveram junto conosco pra nada. Nesses 15 dias que ele ficou desaparecido, meu pai e meu irmão foram a pé de Caxias a Vacaria. Meu avô dirigindo o carro do lado e eles catando no rio, no mato, Onde viu o corpo? aonde viam pássaros, eles iam.
Uhum. atrás, assim, pra ver se ajudavam a polícia com alguma coisa, e foram longos 15 dias, assim, que tu não sabe se a pessoa vai voltar viva, se ele tá bem, se ele precisa de ajuda, se morreu, se qualquer outra coisa. É a única coisa que tu passa, assim, na tua cabeça é que tu quer que aquela pessoa esteja viva, aparecer em alguma outra cidade desorientado e isso não acontecer é muito frustrante. Pois é, você até tocou agora nesse período de 15 dias. Eu queria que você contasse pra gente. É claro que é doloroso, talvez recontar algumas coisas, mas o que você puder dizer pra gente com relação a esse primeiro suposto assalto, desaparecimento, como é que foi o princípio de toda essa história, se vocês puderem resumir pra gente. Então, naquela época, meus pais, eles tinham uma Kombi de food truck. Eles trabalhavam de noite numa casa noturna próximo da casa dela. O meu irmão, ele era muito grudado na minha mãe. Ele era muito, muito grudado na minha mãe. Ele não fazia nada sem passar antes ali e falar com a minha mãe. Eu tenho comigo que ele não estava em sua consciência. Infelizmente, não pôde ser constatado em perícia, né? Enfim. Mas eu tenho, assim, ó, muita convicção que ele, em sua consciência, ele não ia sair daqui 4 horas da manhã para ir à vacaria montar uma mesa de escritório. Eu tenho, assim, ó, muito. E que ele não passaria na frente da casa da minha mãe. Tenho, assim, ó, muita convicção disso, que ele não estava em sã consciência, mas isso Deus sabe, né? Naquele primeiro momento, então, eles foram. Minha mãe e meu pai chegaram cansados de manhã para, né, do trabalho e foram dormir. E ela veio aqui em casa, era umas 8 e pouca da manhã, mais ou menos. 8h20, 8h30. 8h20, 8h30 ela veio. E eu só me acordei. E eu acordei assustada. Ela estacionou o carro, quebrou uma parte aqui da nossa frente, onde tem os tijolinhos ali da rampa. Estacionou correndo. A mãe dela branca, 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 branca. Ela toda apavorada, se fazendo de apavorada, na verdade, né? Os pneus E tudo sujo. os pneus tudo sujo, o carro todo sujo, e, né, já chega aí um ponto que o carro não tava na mecânica, Aí né? ela levou multa na sexta-feira antes de matar meu filho. Ela esteve em Vacaria e ela levou multa de Caxias a Vacaria na ida e na volta. E ela chegou, buzinou, aí ela não subiu porque a gente tem um cachorro, né? Aí eu tava dormindo, acordei naquela correria, naquele susto. Falei o que aconteceu, daí eu falei, mãe, eu acordei a mãe, o pai, e falei, a Mara tá aqui, falou que aconteceu alguma coisa com o Matheus e eu não tava entendendo nada. Aí meu pai desceu, falou com ela, pediu pra irem na. O pai, como ela é advogada, a gente falou, então, o pai pediu, vamos junto comigo na delegacia, já que tu entende. E ela pegou e toda hora se recusando, se recusando, se recusando. Daí ela foi pra casa, deixou a mãe dela, meu pai passou lá pegar ela, pra eles irem fazer o primeiro boletim aqui em Caxias, de desaparecimento. Aí nessa hora, a minha mãe já ligou pro meu irmão e fomos nós cinco, a vacaria. Eu, minha mãe, meu pai, meu irmão e minha cunhada. Pra tentar achar. A gente chegou, já não tinha mais o carro no local, né? Só tava cinzas ali, tinha umas partes do carro que ficou pra trás. Aí eu lembro que no lado esquerdo, assim, tinha um matagal com matos grandes, muito, muito grande, muito grande. Então, e do outro lado, uma plantação baixinha. A gente jamais ia imaginar que ele tava naquela plantação baixinha. Normalmente tu vai achar que tá num local mais difícil. Entramos mato adentro, atrás, pra ver se achava alguma coisa, não achamos nada. E a mãe sempre dizendo, vamos pro outro lado, né, mãe? E a gente nunca deu bola porque a gente falou, é mato pequeno, não vai estar ali, mãe. Nesse período, a polícia também estava ajudando vocês a procurar? Ou vocês foram Sim. por vontade própria? A gente chegou, ligou, foi lá na delegacia, A gente fez a BO. gente fez BO, Somos prestou ouvidos. depoimento, a gente pediu onde foi encontrado o carro, eles passaram para nós e a gente foi ali. Nós fomos só nós cinco. Só nós cinco, porque daí a polícia tava também agindo, eles também estavam agindo, a gente não pode reclamar disso, até porque o meu irmão ficou muito em cima deles pra finalizar isso, pra gente saber, mas desde o princípio a gente já tinha aquela desconfiança que era ela, né? Não sei, né? Intuitos de família, eu acho que isso existe, e desde o princípio a gente sabia que tinha sido ela. Não, não tinha como ser outra pessoa, até porque o que ela fala, os depoimentos dela, não existe, não tem como uma pessoa ser sequestrada e ser largada na porta de casa. Não, não tem como. Aí
Eles pegaram e ficaram nessa busca, meu irmão e meu pai atrás também das nossas maneiras, né? A polícia do jeito deles e nós do nosso jeito, né? Aí eu lembro que eu tava trabalhando, a minha mãe tava sozinha em casa e a gente recebeu uma ligação do padrasto do meu sobrinho, que ele é lá de Vacaria também. Ele e a mãe do meu sobrinho são lá de Vacaria. E ele ligou pro meu pai dizendo que tinha passado no local onde foi encontrado o carro e que tinha polícia ali, tava a perícia ali. E foi aonde entraram em contato falando que poderia sim ser o Matheus. E naquele momento, o meu irmão não contou pra mim e pra minha mãe, contou só pro meu pai e pra minha cunhada, foi os três à vacaria pra fazer o reconhecimento. Como eu tava trabalhando, naquela época eu trabalhava no shopping e numa loja, e eu tava na correria no final ali, e eu lembro que eu ia vir em casa almoçar naquele dia, e eu peguei meu telefone. Eu peguei meu telefone e comecei a olhar que tinha sido encontrado. Que tinha sido encontrado, e meu Deus, ninguém me falou nada, minha família não sabe. Quando vê fake news e um monte de gente me mandando meus pêsames e eu não sabia de nada. E eu liguei pra minha mãe e minha mãe também não sabia. Só que a nossa família inteira já sabia e o meu irmão queria poupar a nossa dor. Eu liguei pra ele e eu lembro que eu fiquei mal porque daí eu deixei minha mãe sozinha em casa com aquela notícia. Eu saí correndo do shopping, ainda que é perto daqui de casa, e eu gritava desesperadamente dentro do meu carro, não acreditando naquilo que eu tava vendo. Ah, e ele falou: "Calma que eu ainda não reconheci o corpo, pode não ser ele, mas tudo indica que é." E quando eu cheguei em casa já tava minhas tias, tava todo mundo, e daí meu irmão me liga dizendo que sim, era o nosso irmão. E aquilo acabou ali o meu mundo, o meu chão se abriu, a minha vida parou ali. No dia 28 de setembro, que teve a notícia que ele foi desaparecido, no dia 13 de outubro, foi os piores dias da minha vida, que eu não desejo pra ninguém. Ah, Aí começa aquela tramitação de trazer o corpo, a gente não poder nem dar um beijo, a gente não poder ver, a gente não poder vestir, a gente não poder dar um enterro digno, porque a gente não pôde ver ele. O meu irmão reconheceu só a roupa, a gente não pôde ver ele, e então foi muito doloroso, mas o meu irmão, pra mim, ele assumiu que desde o primeiro momento ele estava procurando gaveta, que ele sabia que o Matheus não ia voltar vivo. Entendi. Eu queria que vocês agora pudessem falar um pouquinho sobre quando que a Francis Mara depois surgiu como uma suspeita ou alguém que começou a trazer desconfiança no olhar da família. Nesse primeiro momento em que ela se mostrou, como você ressaltou, desesperada, alguém que não sabia muito bem o que estava acontecendo, para depois vocês começarem a desconfiar de algumas atitudes dela ou de algumas narrativas. Como é que foi isso? É que assim, ó, João, em janeiro de 2019, ela ameaçou, eu tenho gravado no WhatsApp mensagens dela que ela disse que ela ia matar meu filho, Que é aquelas mensagens que eu lhe mandei. tá? Ela disse que ia matar meu filho, que eu tinha passado a noite cuidando dele minuto a minuto. Isso foi coisa da cabeça dela, porque isso não aconteceu. Só que ela ameaçou meu filho. Até eu mostrei tudo isso para a polícia, tá? E assim, ó, ela, pela forma de que ela chegou aqui, ela também pegou e botou a roupa toda do meu filho uma vez em cima da cama dela. Ela jogou álcool, isso foi em janeiro mesmo. E ela ia tocar fogo. Aí ele esperou ela dormir e ele pegou e veio embora. Mas daí vai e volta. Aí já fazia 5 meses que ele tinha voltado de novo, que ele não queria mais ela. Até que ele já estava tendo um relacionamento com outra pessoa. Ele não queria mais ela porque ela surtava muito. Ela era muito possessiva, digamos assim. Ela era muito ciumenta, não sei se pela diferença de idade, né? Porque meu irmão, na época, tinha 33, ela tinha 44, E 45 ele anos. era muito bonito mesmo, sabe? Ele era muito bonito. Essa diferença de idade, eu acho que pegou muito ela. Apesar de ela ser advogada, ela era uma pessoa alcoólatra. Ela bebia muito, o Matheus não gostava disso. Por isso que também foi um dos motivos deles terem terminado, porque ela passava desde o momento que acordava até a hora que ia dormir bebendo.
Então, ela estava ameaçando ele nesses sentidos, ela mandava mensagem para minha mãe, uma pessoa que não tem nada a ver no relacionamento deles, ameaçando, pensa, né, tu como mãe receber a mensagem da namorada ameaçando teu filho. Então, ela era uma pessoa assim extremamente possessiva, ele não podia vir aqui em casa quando eles estavam morando junto. Até teve uma época que eles passaram a comprar roupa em São Paulo e vender aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Caxias, né? E ele tava a todo momento falando com a mãe, avisando a mãe, então ele ia nos nossos parentes fazer vendas de roupa junto com ela, porque ele não podia sair sozinho. Ela não deixava ele para lugar nenhum sozinho. Ela era uma pessoa muito, muito possessiva mesmo. Ela escolhia as roupas, ela queria mandar nele, e corte de cabelo, roupa que ele vestia. Ela gostava de vestir ele que nem um velho. E ele era muito bonito e novo. E ele gostava de se arrumar bem, sempre se arrumou muito bem. Ela não deixava ele vir na minha casa, ele tinha que vir escondido, porque ela ficava ligando. Era uma maior tristeza, sabe? Ele sempre, ele sempre me ligava, me mandava beijos, dizia que me amava. Sempre onde eu estava, ele vinha me visitar escondido. Uhum. Então, é Eles ficaram muito juntos triste. por quanto tempo, mais ou menos? Entre indas Entre e dois vindas, anos, ela talvez? conheceu e Dois matou meu anos. filho. 2 anos ela conheceu e matou Ela meu tem filho. filhos? Só Ela para tem duas. duas filhas? Uhum, Duas. Uma deve estar com 30 e a outra tá com 20. uhum. Uma coisa, eu queria só então agora que vocês fossem nesse ponto que eu mencionei, é claro que a gente está conversando sobre coisas que são muito preciosas, muito caras a vocês, a lembrança dele, também essa parte dolorosa de ressaltar e rememorar essas histórias, Uhum. mas que vocês pudessem falar então um pouquinho sobre quando que a Francis Mara se tornou realmente depois uma suspeita, a Vera As mesmo. contradições dela. Uhum. As contradições dela, porque primeiro ela fala que o Matheus voltou a Caxias. Primeiro ela fala que o Matheus foi, eles foram parar ali em São Marcos, dá pra ver nas câmeras, que ele para, porque ela finge que passa mal, né? Ele para comprar uma água pra ela, o meu irmão era fumante, então ao mesmo tempo que ela tá tomando água, ele, fumante, para e vai fumar assim que pode, né? E ela não desce do carro, ela fica dentro do carro tomando a água e ele para, fuma, fica ali conversando com o dono do food truck também, ali em São Marcos, e ela fala que naquele tempo eles voltam a Caxias. Só que daí dá pra ver nas câmeras que o meu irmão não voltou pra Caxias, ele continuou seguindo a vacaria. E diz que daí ela falou que ele largou ela na porta de casa e foi fazer uma corrida de Uber. A gente entrou em contato com o Uber, né? Eles não passaram pra nós, passaram pra polícia, que ele não fez mais Uber desde as 10 horas, se eu não me engano, da noite, desde as 8 da sexta, foi umas 6, 7 horas mais ou menos que ele parou, porque daí ele foi pra casa dela. E antes de ir pra casa dela, ele parou comprar uma pizza pra comer com ela e com as filhas dela. E daí foi essas contradições que nos fez colocar ela como suspeita. Porque eu penso assim, se tu fez aquilo, não tem o porquê que tu inventar uma outra segunda história. Não tem por que existir uma segunda história se tu desde o princípio fez aquilo. Se tu voltou, voltou. Vai provar, a câmera vai mostrar você voltando. Não, pelo contrário, a câmera mostra ele indo à vacaria. E depois ela chegando com o E Vectra ela verde, chegando com o Vectra verde na esquina da casa dela. que é o Vectra que os assassinos usaram. Esse crime, de modo geral, envolveu quantas pessoas? O que você, o que vocês puderem falar em termos de dinâmica, o que ocorreu com o Matheus? Sob O que quais a gente tipos de sabe. violência ele foi submetido? Como é que foi? E eu acho que o ponto principal, a Francis Mara deve ter pensado em executá-lo, em cometer esse crime contra ele por Sim, conta de ela ciúme, por conta de premeditou. posse, que é o que vocês estariam comentando. Com certeza ela premeditou, até porque, como comprova as linhas telefônicas, um dia antes ela estava no local do crime. Um dia antes ela estava ali. É que nem o nosso promotor falou no dia do júri. Como é que uma pessoa vai estar no mesmo local, quilômetros de distância, sendo que ela disse que foi pro fórum, já que ela é advogada? Ela foi no fórum, mas dá pra ver nitidamente nas imagens das câmeras que ali do mapeamento que a polícia fez, que não tem fórum. É só árvores. Não, Só não tem, mato. só mato. E daí, por um acaso, o assassino, o outro, Fabiano. o que foi condenado, também estava no mesmo local. E o Fábio também.
Então não tem nexo assim, ela não ter premeditado se ela já estava dias antes no local, né? Então, sim, a polícia entrou nessa finalização de que foi premeditado. O Matheus, ele seguiu até aquele ponto, provavelmente ela fingiu passar mal e eles já estavam esperando ali, escondidos. E nesse momento eles pegaram meu irmão. Ali como ele levou 2 tiros, né? Ele levou um tiro na cabeça e um no peito, um tórax. A mão dele estava amarrada no Assim, pescoço ele estava amarrado assim, ó. E depois ele e, leva a mão no olho. e ele leva a mão no olho, então a polícia acha que como tinha 3 perfurações, a bala, quando acertou, para atingir a cabeça dele, antes passou na mão, porque dá pra ver que ultrapassa a mão, tem furo nos dois lados, né? E a bala se aloja na cabeça, não passa, e a do peito pega de trás pra frente, porque na frente não tem marca. Então, a gente tem ciência de que ele foi torturado, que Ele foi humilhado, foi humilhado, torturado, amarrado, morto e enterrado. o carro dele Foi foi incendiado. incendiado, né? Acredito que por conta daquela época, ela foi um pouco esperta. Naquela época tinha bastante casos de Uber que faziam, querendo ou não, a gente sabe que acontece em todo o Brasil, que as pessoas fazem Uber, mas também faz tele de droga, né? E naquela época aqui na região estava tendo bastante assassinatos envolvendo isso, que eles colocavam fogo nos carros. Então eu acho que ela quis tentar jogar assim, que pensasse que foi por conta disso. Por isso que ela falou que ele saiu fazer um Uber, fazer uma corrida particular, mas não existiu. Foi comprovado isso, que não existiu, porque ela chega em outro carro, né? Um crime envolvendo o Matheus, tudo isso que aconteceu, você conseguiria me dizer mais ou menos em que horário isso ocorreu? Ela sai Ele daqui saiu da às casa 4 e pouco. 3h52, ele passa na rotatória aqui perto do Carrefour, ali Uhum. perto de onde ela morava. Bem na rotatória da esquina da casa dela. 3h52 dá o quê? Uma meia hora. 6 horas da manhã, o carro dele já estava pegando fogo. Foi ali por volta das 5 horas, mais ou menos. É, Você comentou, Suelen, que ele levou 2 disparos. A polícia soube, descobriu, enfim, quem que efetivamente executou teu irmão? Não sabemos, né? Porque ninguém foi lá e assumiu isso. Mas o Fábio, no depoimento dele, ele disse que foi o Fabiano. Uhum. E eu Ele queria disse que agora foi o até que Fabiano. você falasse quais são essas pessoas envolvidas. A gente deduz que seja clientes dela, né? Foi ela e outros 3 homens, né? Segundo a polícia, né? Eles cometiam crimes juntos lá em Vacaria. Eles não tinham homicídio nas suas fichas criminais, mas eles tinham ficha corrida por roubo, abigeato, entre outras coisas assim, que eles já responderam crimes. O Fabiano, ele foi condenado a 29 anos, ele compareceu no júri. saiu. Ele já saiu gemado, ele já estava com tornozeleira. O Joniter, ele teve o carro ele foi o último dono, né? Então, mas ele foi absolvido. E o Fábio foi o que confessou tudo, que segundo ele foi só chamado para levar o diesel. Mas a gente sabe que a partir do momento que se tu leva uma agulha num crime, você tá participando. Que a gente pode parar para entender que se ele sabia de tudo que estava acontecendo, podia ter acionado a polícia muito mais cedo. São Sim, essas situações que a pessoa não pode falar, olha, sim, eu não disparei, eu não fiz, mas sim. você poderia ter tido outra atitude. Uhum. É nisso que a gente consegue compreender, né? O advogado dela ainda teve a capacidade de olhar para minha mãe numa das audiências online, o antigo advogado dela, porque ela trocou de advogado, né, durante o processo, pedir para minha mãe se a gente sabia quanto que ela tinha pago para matar o meu irmão. E durante o júri, eles apertaram muito nessa tecla. Se a gente sabia se foi feito quebra de sigilo bancário. Eu acredito que para um crime desses a gente não vai fazer um Pix, né? Dizer lá, ó, Pix para matar fulano, Pix para fazer isso. Jamais, né? Mas o Isso daí próprio advogado disse, né? a gente sabe que é feito pagamento em espécie ou em troca de serviço por ela ser advogada. Então, eu acredito que pode ter ocorrido isso. Só que o próprio advogado dela
Durante o júri, ele teve a audácia e a capacidade de dizer que ela tinha pago sim, mas para assustar o meu filho, Que era só pra dar um susto, que para não dar era um pra matar. susto. Durante o júri, ele confessa, né, esse ato dela. Então, ela teve o advogado particular e o do público, né? Ela teve dois advogados. Coisa que não E tivemos direito, né? a gente não tinha como pagar, então cobraram de nós valor muito, muito alto para esses casos, né? Então a gente teve os promotores que, graças a Deus, a gente não pode reclamar. Muito bom. São muito bons. Que Deus abençoe a todos, os juízes, promotor, a polícia, enfim. Os Uhum. jurados estão todos de parabéns. É porque quando a gente imagina, eu acredito, né, até pelas penas que eles tomaram e que, se Deus quiser, ela vai sim cumprir, é claro, Sim. são penas, assim, bem, pelo nosso Código Penal, a gente pode dizer, né, que se ainda assim seriam penas baixas, mas tendo em vista o nosso Código Penal, são penas bem condizentes com os crimes. Pelo menos eu acho que a Uhum. gente pode levar por esse lado. E então a gente pode imaginar que dentro dos conformes, né, a justiça ali foi levada a sério, né, com relação ao que Sim. ela teria cometido. Eu queria que vocês falassem um pouquinho só, pode ser algo bem breve, assim, como que era a relação dela com vocês nesse período de 2 anos em que ela ficou com o Matheus? Se teve momentos bons, assim, sendo bem franco, assim, como é que foi esse período? É claro que se tendo momentos em que ela mandou mensagem ameaçando a dona Terezinha, é claro que, né, não era uma pessoa de Uhum. boa índole como um todo. Mas como é que foi essa dinâmica entre vocês? Tinha momentos e momentos, né? Acredito que toda família tem momentos bons e momentos ruins. A gente não pode dizer que a todo momento ela tava ali com uma arma ameaçando meu irmão, porque é mentira, né? Mas a gente passou sim o final de ano junto, ali de 2018 para 2019, porque o Matheus insistiu. Inclusive a gente quase veio embora, porque a gente chegou lá, eles tinham brigado, porque ela tava bêbada. Aí a mãe falou que a gente ia vir embora, e no final das contas a gente acabou ficando por causa dele. As duas filhas dela, eu tenho 25 anos. A mais velha tem 30, a outra hoje tem 20. Então, as nossas idades eram próximas, mas a gente não tinha muito convívio de sair, nem nada. Mas o Matheus tentava me levar bastante ali no apartamento que ela morava. Por conta também do meu sobrinho. Meu sobrinho é bastante grudado em mim e ele sempre queria estar junto, ele sempre tentava juntar nós. Então, tinha momentos sim que ela pouco visitava, a gente muito pouco também ia na casa dela, mas nesses momentos assim, tinha momentos sim que podia conviver tranquilamente, mas eles brigavam entre eles, acabava afetando nós também, né? Porque querendo ou não é família. Não, então, assim, no geral, sempre teve momentos conturbados, né? Principalmente entre Sim, eles, vamos dizer, entre eles, que era um casal, né? O que mais se sim. relacionavam juntos e tudo 2 mais. anos assim, ó, completamente conturbados. Uhum. Completamente conturbados. Que eu acho que de um mês que eles passavam bem, 3 eles passavam Uhum. brigados. E Então, assim, eu acho que um ponto importante que agora eu gostaria de entrar dessa nossa conversa é principalmente o fato dela estar foragida. Eu acho que esse é o ponto principal, porque é uhum, o que mais eu vou tentar também, como apresentador do programa que a gente vai fazer, bater nessa tecla, né? De que hoje ela está foragida, de que hoje pessoas, principalmente pessoas que imaginamos, né, que ela possa ainda estar no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, pessoas do sul que possam assistir o programa, né? Quem sabe possam colaborar com essa procura. uhum. A partir de que momento? Você até me explicou um pouquinho antes da gente começar a gravar de fato, mas a partir de que momento ela some, ela não comparece mais a alguma audiência ou algum depoimento que ela poderia prestar? Como é que Ela. foi tudo isso? E eu queria que vocês até falassem, você até comentou, né, de que não teve mais contato com ela em termos de família, mas você comentou que ela tem duas filhas, se eu não me engano, vocês comentaram até da mãe dela, essas pessoas continuam em Caxias, como é que ficou tudo isso? Todo mundo sumiu. Todo Todo mundo mundo sumiu. sumiu. A filha dela, mais velha, fazia veterinária aqui em Caxias. Um pouco antes de acontecer com o Matheus, ela se mudou para Lages, porque dela passou na Federal. De lá, eu sei que hoje ela mora em Santa Catarina, mas ela desativou, todas elas desativaram as redes sociais. A mais nova, eu achava que estava morando aqui com o pai emprestado, mas pelo que fiquei sabendo, não está, né? Sumiu também, desativou também as redes sociais. A mãe dela veio pra cá, eu tenho certeza, só pra matar meu irmão junto com ela.
para participar, para ajudar a filha dela em momentos, digamos, de afeto, para ter alguém do lado, porque A mãe a dela mãe dela nem é daqui, mora em São Paulo, em né? Ribeirão Preto. Ela mora em Ribeirão Preto, porque a Francis Mara é de Ribeirão Preto, na verdade, E né? o pai dela mora no Rio de O Janeiro. pai dela mora no Rio de Janeiro, ele é médico no Rio de Janeiro. Então, todo mundo sumiu. Ela sumiu ali do apartamento, ela tinha alugado a sala ali do lado do apartamento dela, ela acabou com a sala. A gente nunca mais teve informações do paradeiro dela. A gente também nunca também foi atrás, porque podia isso se gerar contra nós, né? Então a gente nunca foi atrás de nada, sempre a gente deixou em mando da polícia, totalmente, a direito da polícia, isso. Não cabe a nós fazer isso. Então todo mundo sumiu. A gente não sabe de mais ninguém. Ela se torna, para nós, assim, foragida desde esse primeiro momento, porque a todo momento a gente vê que nos processos ela coloca o endereço só ali do apartamento, aquele na frente do világio. Ela não bota o endereço novo dela. Pra mim, isso é uma pessoa que tá fugindo. E ela não comparecer no júri foi a carta final dela. Uhum. Entendi. Eu acho que uma coisa que chama atenção é isso, bem isso que você trouxe, porque conforme a gente foi conversando, vocês foram citando, né, que não, ela tem duas filhas adultas, ela tem mãe, tal, que pessoas chave ali do convívio dela ainda poderiam ser contatadas, né? Mas não, Uhum, todo mundo sumiu. Eu acho que a gente pode, né, claro, dizer, porque foi condenada, né, que uma assassina como ela, nesse caso, uhum. ah, acabou impactando a vida da família toda, né? Sim, Todas porque saíram, durante o da júri, eu cidade. sou bloqueada, né? A minha rede social é bloqueada, tudo bem, eu entendo, né? Eu jamais iria achar que eu fosse desbloqueada e amiga delas no Instagram, né? Digamos assim. Mas até ela ser condenada, quando saiu a condenação, o Instagram dela já estava desativado. As filhas dela ainda estavam com as redes sociais ativas, mas eu acho que quando eu comecei a postar ali a foto, né, que teve o Instagram de foragida, elas desativaram também. Então, isso é óbvio que elas utilizavam e só pararam de utilizar a partir do momento que a mãe delas é condenada. Então, acredito que a mais velha não esteja junto com ela, porque ela tinha uma carreira, ela era não, né? Ela é, porque ela não morreu, mas ela é veterinária numa clínica em Araranguá. Então, isso a gente sabe porque a clínica é pública, então dá pra ver pela rede social da clínica, né? Tem a foto dela estampada. E a mais nova, eu não sei, mas a gente acredita que esteja com ela. A mais nova acredita que esteja com ela. Entendi. Hoje, somente com esse Instagram que você começou a movimentar, é algo pós-júri. Realmente foi tipo assim, olha, Sim, ela. Uhum. sim. Até porque se eu fosse fazer antes, ela poderia mover um processo contra mim de uso de imagem, Sim, né? sim. Uhum. Danos morais, porque não tinha sido comprovado nada. O júri finalizou na quarta, Terminou na quarta, na meia-noite, quinta-feira, meia-noite e meia-noite. meia, por aí. A gente chegou em casa, era 2 horas da manhã. Ela finalizou na quarta. Na quinta-feira eu fiz o Instagram. Na verdade, nem fui eu que fiz, né? Foi minha amiga que me ajudou, porque eu nem não tava com cabeça pra isso. Ela falou: não, vamos fazer, vamos tentar. Foi onde eu me empenhei em fazer. E ela me ajudando a todo momento. Eu fiz só depois que foi concretizado. Não, ela tá foragida. Porque Eu, aqui em Caxias eu saiu no Meu pedi, Ver, né? saiu por todas as páginas aqui Que ela de tá Caxias do foragida. Sul, né? Que ela tá foragida. Eu pedi permissão para o nosso promotor lá na hora. Falei, não vai me dar problema, né? Se nós Não, se a gente puder. podia. Ele falou, com certeza, até eu vou mandar pro Pioneiro, que é um jornal daqui de Caxias, né? Então, a partir do momento que eu tive esse aval, não, tu pode fazer, eu fiz. Antes eu não fiz nada, nem minha família, ninguém postou nada, nunca cheguei na filha dela, nunca falei nada pra ninguém. Se em algum momento ela dizer isso, ela tá mentindo, porque ela vai ter que comprovar isso, porque ninguém nunca moveu uma vírgula pra falar, apesar da raiva de a gente ter, nunca fiz nada, ninguém nunca fez nada. Mas depois que acho que bombou, até porque a página ali da Foragida teve 27 mil visualizações. Então, chegou em algum momento até elas, com certeza. Um amigo pode saber que a mãe do fulano, do ciclano, mandou. Então, eu tenho certeza que foi por conta disso que elas desativaram. Uhum. Não, mas vocês fizeram, principalmente você e sua amiga, Suelen, fizeram muito bem. Eu acho que é importante.
fazer tudo para que não venha te dar algum tipo de problema ou alguma reclamação posteriormente, ou um bloqueio, enfim. Eu acho que vocês fizeram muito bem em termos de até perguntar, né, para o promotor o que eu posso fazer nesse caso, porque ela está foragida, eu preciso divulgar isso, preciso, né, que a justiça seja feita mesmo, que ela pague pelos crimes que ela cometeu. É, Então, eu acho bem louvável da até o sua meu parte. irmão mais velho, ele ficou bravo comigo por eu estar postando tanto. Uhum. Porque ele tem medo, né? Ela tá foragida. É quem tá escondida é ela, não nós. Eu saio todos os dias pra trabalhar, minha mãe fica em casa, meu pai vai trabalhar, meu irmão também trabalha, mas ele tinha medo de que ela pudesse fazer alguma coisa contra mim. Uhum. Porque ela não sabe que não sou só eu que tô fazendo aquilo. Ela não sabe que a minha amiga também tá por trás daquele Instagram. Então, meu irmão até, ele brigou comigo e falou: para um pouco, né? Espera um pouco. Deixa a polícia fazer. Deixa a polícia fazer. E eu falei, não, eu não posso deixar a poeira baixar, cair no esquecimento e ela voltar a viver a vida dela normal. Normal não, né? Mas digamos assim, poder sair na rua. Eu não quero isso. Eu quero que se ela botar o pé pra fora, a polícia esteja ali e saiba que aquela pessoa tá foragida. Se alguém passar na rua e ver o rosto dela, vê, ó, não, vou ligar pra polícia. Eu não quero deixar o caso do meu irmão morrer. Eu já perdi ele, eu não quero perder mais nada. O que eu puder fazer pra ser a voz dele, eu vou fazer. Porque sabe, João, eu fiquei sabendo, não vou citar o nome de uma advogada de Vacaria, que é amiga nossa. Eu sei que ela andava rindo, trabalhando, como se nada tivesse acontecido, sabe? Ela continuava advogando normalmente. Ela continua advogando até no dia do júri, tá? Então ela tem que pagar pelo que ela fez, ela tem que pagar. Inclusive, assim, ó, deixo aqui a minha raiva, digamos, como pessoa diante da justiça em o fato de uma pessoa ser a principal suspeita não ser obrigada a comparecer num júri. É extremamente assim, ó, me desculpa, mas é ridículo. A pessoa ser a principal suspeita, poder mandar só o seu advogado. Isso deveria de mudar, né? Ela Brasil deveria mudar. deveria de mudar essa lei de que a pessoa não é obrigada. A pessoa tem que ser sim, a pessoa matou, por que que não é obrigada a comparecer? Tinha que ter pensado antes de matar. Deveria de ter pensado antes, né? Porque naquele momento ela já saía presa. Não precisaria agora estar correndo de atrás. O outro, né, saiu preso, mas o outro também tirou a tornozeleira, porque daí, como ele foi absolvido, tirou a tornozeleira. E ela não, ela conseguiu foragir. E o advogado dela, a todo momento no telefone durante o júri. Então, isso a gente vê que não deveria de existir, porque nós ali na plateia não poderia mexer no telefone para nada. Eu entendo, super entendo, mas ele como advogado também não poderia. Porque a todo momento eu tenho certeza que ele estava avisando ela. A partir do momento que saiu a condenação, ó, tu foi condenada, naquele momento ela pegou a bolsinha dela, o carro dela e vazou. Tenho certeza disso. Ela não esperou, ó, não, vamos esperar ver quanto tempo, vai dar 25 anos. Não, vamos esperar terminar de ler, a juíza terminar de ler todo o. Não, ela fugiu no primeiro momento. Uhum. Tenho certeza. E o Eu acho que que por me tudo que deixa mais vocês. intrigada é de saber que Uhum. se ela for pro Paraguai, ali ela não é obrigada a mostrar o documento dela para atravessar a fronteira. Tem essa complexidade, né? Eu aqui no nosso canal até, claro, a gente está colocando uma possibilidade, né? Não necessariamente ela Uhum. foi para lá, Sim, né? sim. Mas nós até divulgamos mesmo pessoas que estão sendo procuradas pela Interpol, né? Que daí já envolve mesmo esse Ela pode ser. É, caso. a polícia Ela nos também pode informou ser. que pode. Uhum. Estamos falando. Aliás, Falou que se se, ela se em tentar algum sair do país, momento. o crime que ela cometeu é nível Interpol. Sim, se em algum momento isso acontecer, por favor, contate a gente para que a gente Uhum. possa mostrar a foto dela, algumas informações básicas, até em outros programas que nós produzimos, entendeu? Porque Sim. isso nós fazemos já, então acho que seria também uma maneira de nós tentarmos ajudar. Só quero, eu espero, peço a Deus que, se Deus quiser, ainda quero ter o prazer de ver ela ser presa. É tudo que eu peço a Deus, eu quero ver ela ir presa. Eu acho que é o maior acontecimento, assim. A gente até brincou que seria o nosso presente de Natal, ela ser presa ainda esse ano. Porque uma pessoa que fez o crime que fez não merece ficar na rua assim tranquilamente, viver a vida dela. Eu tenho fé, muita fé em Deus que ela vai ser presa sim, que ela vai pagar por o que ela fez e que ela nunca mais deite a cabeça dela tranquilamente no travesseiro, que todos os dias o meu irmão apareça pra ela, que ela lembre do homem o que ela fez com ele, o homem que ele era pra ele, para ela, porque ele nunca tratou ela mal, ele nunca fez mal nenhum pra ela.
porque ele não teve chance nenhuma de defesa, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Como que chegou a notícia até vocês dessa prisão dela lá em Portugal? Então, foi terça-feira, acho que era umas 2 horas da tarde, mais ou menos. Eu recebi um áudio da minha mãe desesperada. Filha, a Francismara foi presa. Daí eu falei, como assim? Quem que avisou, né? Aí a gente se falando pelo telefone. Daí ela falou, não, o promotor lá de Vacaria ligou pro André, que é o meu irmão mais velho, informando que ela foi presa, que ela tava a passeio, que ela tava passeando de férias com a família dela e que ela foi presa. Que eles já desconfiavam desde o começo dessa confeitaria que ela montou lá, né, para viver uma vida normal, digamos assim, né, mas digamos que ela foi esperta nessa parte, né, porque ela deixou de advogar tudo e começou, digamos, uma carreira nova, totalmente diferente do que ela trabalhava aqui, para poder ter renda, né, claro. E ninguém notar, no entanto, que o nome da confeitaria não tem nada a ver nem com ela, nem com a família dela, nem nada, né? É um nome totalmente diferente, assim, a Morata. Ninguém nunca ia imaginar. Nós ali em casa não imaginamos. No entanto, que o investigador daqui de Caxias, da Federal, né, desde o princípio eu tive contato com ele e ele nos perguntou, se nós sabíamos de alguma coisa de confeitaria, se ela trabalhava com bolos aqui em Caxias. Eu falei, olha, aqui em Caxias, que eu saiba, não, muito menos a filha dela. Ele falou, então tá bom, mas tenta descobrir alguma coisa. Nós não temos como descobrir nada porque eu era bloqueada em tudo, né? Sou até hoje, na verdade. Então não tem como eu, do nada, pensar que, esse daqui é o dela. Mas ele me mandou o perfil e realmente é o que ela trabalhava lá. No entanto, que já me bloquearam também, mudaram o nome. Graças a Deus, assim, ela foi presa, daí eles confirmaram para nós na quarta-feira de manhã, né? E depois disso, uma moça lá de Portugal me mandou mensagem. Ela falou: ela foi presa realmente, eu morava na mesma cidade, próximo. E ela começou a me mandar muita coisa. Assim, nesse momento. Eu e a minha família, assim, a gente agradece do fundo do nosso coração todo mundo que está ajudando vocês, as pessoas que entraram em contato, a polícia, o pessoal lá de Portugal, né? A polícia lá de Portugal que prendeu ela, que conseguiu efetivamente, né, fazer essa prisão. Então, a gente é imensamente, assim, gratos a todos, a todo mundo, porque a gente dizia que era o nosso presente de Natal. E realmente a gente ganhou o nosso presente de Natal, graças a Deus, assim, ó, sem palavras, assim, para dizer o quão gratificante que é, né? Esse momento, assim, aquela mensagem, ver as notícias que realmente ela foi presa. Aí parece que a gente começa a cair na realidade e ver que realmente é verdade, que não era só sem querer, foi uma informação errada. Então, assim, nossa, não tem palavras para descrever a felicidade que a gente tá. Não, eu imagino, e é claro que isso é muito assim merecido por toda a luta, toda a repercussão Sim. que o caso teve, né? Todo o interesse de vocês de colaborar com as investigações para que o nome dela, a partir de suspeita para Uhum. recentemente, né, dia 14 que foi o júri, né, para ela ter Isso. sido condenada, realmente foi muito rápido, né? De condenação para agora encontrá-la do outro lado do Realmente. Atlântico, né? Isso que chama atenção. Aí, nós achávamos que ia demorar um pouco mais. A gente sabia que a gente tinha, assim, a impressão. Eu e a minha família, a gente conversava, né, que passa 1000 lugares na nossa cabeça de onde ela poderia estar. Então, a gente pensava que ou ela estava perto de alguma das filhas dela, para ter esse meio de receber alimento, essas coisas assim, né, para não ir dar bandeira na rua. Mas a gente pensava que ela estava no meio do mato, assim, sem rede de comunicação nenhuma, né? Ou que ela tinha fugido pelo Paraguai, que Uhum. ali não Eu tem lembro, eu lembro que documentação. você citou isso na nossa entrevista, Isso. ou que Então ela nós tivesse em achávamos Ribeirão Preto, né? Se eu não me engano. isso, que é onde a mãe dela, né, pelo menos morava na época. Mas eu nunca imaginei que ela já tinha se planejado e fugido 2 anos antes. Uhum. Então ela viveu 2 anos, claro, ainda não tinha sido condenada, mas então ela viveu Como dois se, né, anos. Uhum, nada tivesse claro. acontecido. E E ela estava daí, com a família lá, você comentou? Marido, alguma então, filha?
informações, né, que chegou até nós da polícia é que ela tem um marido, né? Eles não souberam nos dizer se ele é daqui do Brasil, se ele é de lá, mas eles acreditam que ela seja de lá, que ele seja de lá, né? E que a filha dela mais nova estava com ela, porque a mais velha trabalha, né? Ela é veterinária numa clínica em Araranguá. Então não é assim simples para te largar uma carreira de veterinária e sair morar em outro lugar, né? Então, a filha dela, eu tenho certeza que trabalha ali, que está ali. A mais nova também acredito que estivesse com ela, porque foi informado para nós que ela foi presa na frente da família dela. Então, a família, a gente deduz que seja a filha dela mais nova e esse marido. Sim. Entendi. Uma coisa que me chama atenção, mas assim, depois seria interessante se você puder contar, mas eu entendo que é tudo muito recente, às vezes esses Uhum. pormenores vão sendo esclarecidos depois, porque o importante é o fato que ela foi presa, né? Então isso já Sim. é o principal. Mas, assim, com relação a algumas matérias que saíram, teve um link até que eu mandei para você e tudo mais, eu achei interessante de como foi muito rápido, né, a apuração das coisas, né? Porque ela tinha uma licença, não lembro exatamente a palavra, para. Ela tinha cidadania portuguesa. Pois é, ela tinha essa possibilidade de viver lá legalmente, então realmente foi um Sim. planejamento dela ter morado de ter se mudado para lá de uma maneira mais legal, né? Para você ver como realmente ela teve esse intuito de E, ficar longe desse processo. e o que me chamou a atenção é porque a polícia achou esse perfil dela de confeitaria e ela tem esse perfil de confeitaria desde 2021. Então, ela tá desde 2021 trabalhando com isso. Acredito que tenha feito algum curso, alguma coisa, porque realmente, né, não dá para negar que as coisas que ela estava fazendo chamavam atenção, né? E em 2023 ela foi para lá com o mesmo perfil. Ela manteve o mesmo perfil profissional e continuou trabalhando lá com a confeitaria. Uhum. Então, o fato, assim, de eles terem sido rápido e ela ter conseguido a cidadania, não sei se é porque ela casou, de ter sido tão rápido, por ele ser português, né? Talvez, não sei, a gente não sabe quem é ele. Ou porque depois de um tempo que eu sei, porque eu tenho uma amiga que mora em Portugal. Então, ela já tá lá há 2 ou 3 anos, se eu não me engano. Depois de um tempo, quando você trabalha, que você se estabiliza, que você tem uma vida lá, eles te dão a cidadania. Uhum. Então, eu não sei como é tão fácil conseguir isso lá. Nunca fui, É que às né? vezes só imaginando que não necessariamente ela teve cidadania ou a legalidade de ter residência, de ser Uhum, residente no país. Mas enfim, esse é um ponto até que eu trouxe para a gente falar, porque ela tinha, né, essa legalidade de estar lá, né? Então sim. realmente foi esse trabalho em conjunto das polícias, né? Se eu não me engano, em uma das notas que saíram sobre o caso, teve até envolvimento da polícia espanhola, não sei se em algum apoio. Sim. Isso também chamou atenção, né? Sim, sim, a gente soube assim, ligaram pra nós, nos falaram notícia e saiu, nossa, eu nem sabia que já tinha chegado nas redes sociais. Fiquei sabendo por um jornal daqui de Caxias me mandando mensagem, ó, a gente vai postar da prisão da mulher, né? Daí eu fiquei, tudo bem, porque até então, lembra que eu ainda te falei, eu falei, ela foi presa, porém a gente não pode postar nada porque não tinha certeza, não tinha nada. Claro, a gente confiava no promotor lá de Vacaria, porém a gente não tinha essa conclusão que realmente ela foi presa, né? Então eu falei, bom, se chegou até o jornal, não foi por nós ali de casa, não foi nós que falamos. E não foi realmente o nosso promotor lá de Vacaria, ele mesmo, ele falou, não, vocês podem deixar que eu mesma vou ter, claro, vocês primeiro, eram os primeiros que tinham que saber, né? Mas isso não pode deixar que nós mesmos vamos mandar para os jornais, para as rádios, para todos os lugares. Só que a gente não queria que vocês soubessem pelas redes sociais. Porque, como eu falei na nossa outra conversa, eu fiquei sabendo que foi encontrado o corpo do meu irmão pelo jornal. Então, ele não queria que a gente tivesse de novo esse baque, assim, sabe? Então, ele nos avisou primeiro. Aí eu já entrei em contato com a Federal para confirmar. Eles falaram que sim, eles já sabiam, porém eles não tinham a confirmação se era ela ou não, mas que tinham prendido uma brasileira lá, porque pelo que eu entendi, tá tendo bastante casos de pessoas procuradas, brasileiros indo para lá. Então, talvez não fosse ela, né? E daí na quarta-feira de manhã ele me confirmou
que era ela sim, que ela tava passeando numa cidade ali perto e pegaram ela passeando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Acredito que o marido dela não soubesse o que ela fez, né? Uhum. É possível, ainda mais se ele, independente, mesmo sendo brasileiro, ele poderia, né, nunca ter ouvido falar da Sim, história, ela não ter contado para ele português, sendo ele português, talvez as chances ainda menores. Eu queria que é. você falasse um pouquinho sobre a reação da sua mãe, né? Porque na outra conversa ela estava junto conosco, ela, assim, claro, dava para ver a emoção em vocês Uhum, duas, mas aparentemente é um julgamento meu, com base na nossa conversa, sua mãe uhum. teve mais dificuldade de seguir em frente, se é que a gente pode usar isso. Pelo menos é o que eu sentia. Aparentemente era uma pessoa que estava mais sentida, se a gente pudesse considerar assim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa reação dela pós a notícia. Então, na verdade, assim, sim, digamos que eu, em todo esse momento, nesses 6 anos, eu tentei me manter a mais forte, digamos, para dar força para eles. Nunca chorei na frente da minha mãe ou do meu irmão ou do meu pai. Eu chorava no banho sozinha ou deitada no meu quarto. O meu irmão mais velho, ele vai toda semana há 6 anos no cemitério. Se ele não vai toda semana, ele vai a cada 15 dias. Ele nunca mais viveu assim. O meu pai é uma pessoa assim muito brincalhona. Ele tá sempre rindo, sempre brincando, sempre assim, ó, de bom humor, ele tá sempre brincando. Quando eu vejo que o meu pai tá fechado, com a cara vermelha, eu sei que ele tava chorando. Porque a foto do telefone do meu pai é o meu irmão, é o Matheus. Ainda às vezes brincam com meu pai, como é que um homem tem uma foto de um homem no telefone? Aí ele explica, não, é o meu filho que eu perdi. Porque apesar do meu pai não ser pai de sangue do Matheus, eu sou filha única, o meu pai é que praticamente criou o Matheus. O Matheus tinha 14 anos quando minha mãe ficou com meu pai, e o pai do Matheus, ele nunca foi muito presente. Ele nunca foi muito presente, ele tinha contato, mas ele não era presente. Então, meu pai, ele sentiu como se fosse realmente um filho dele, porque tudo o que acontecia era o meu pai que estava ali junto com o Matheus. E a minha mãe nem se fala. A minha mãe, ela sempre contou que ela sofreu muito para criar o André e o Matheus. E daí, quando aconteceu isso, a minha mãe entrou em depressão, né? Ela faz tratamento até hoje. Eu tentei suicídio logo depois e eu também tive que fazer tratamento para não ficar internada. Então, foi assim uma coisa tão complicada que a gente sofreu tanto durante 6 anos que quando a gente recebeu aquela mensagem que foi, digamos que foi o meu irmão que ligou para minha mãe e eu não tava ali junto, mas eu imagino a cara dela sorrindo, assim, pulando, porque ela me falou que ela começou a tremer e ela saiu ligando pra todo mundo. Eu falei, mãe, se não fosse. Ela, não, mas eu tinha certeza que era. Ela saiu ligando pra todo mundo, João. Ela ligou pra todos, assim, ó, a gente tem parente em São Paulo e ela ligou até pra eles. Porque ela pediu pra tantas pessoas postarem, ela pediu assim, a gente conhecia alguém de cada cantinho, a gente pedia pra postar, né? Então, algum momento ia chegar, né? Não sabemos como. Ah, agora tá escorregando o telefone. Mas em algum momento ia chegar e ela pedia pra todo mundo postar e ela foi assim, ó, tão feliz, pedindo pra todo mundo, assim, falando que graças a Deus ela tinha conseguido, que a minha mãe fala que até sair o júri era um peso, né, da nossa vida. Depois que saiu a condenação, assim, diminuiu um pouco o peso que a gente tinha na nossa vida de justiça, sabe? De não deixar a morte dele impune, porque a gente não aceitava isso. O fato da morte dele ficar impune, porque eu acredito que isso que ela fez com meu irmão não se faz nem para um cachorrinho de rua. E mesmo se o cachorrinho te morder, ele não merece isso, entende? Então, a gente sempre falou isso, que a gente nunca ia deixar a morte dele impune, porque a gente sabe da inocência dele, do que ele era inocente, que ele não fez nada pra ela. Então, depois que saiu, então, a prisão dela, aquele peso que a gente tinha, parece que, assim, jamais, jamais, eu não quero que as pessoas entendam que, agora vão viver a vida, vão soltar foguete, vão beber. Não, não é isso. Porém, o peso que a gente tinha de falta de justiça, a gente não tem mais, porque graças a Deus a gente conseguiu. Então, a gente sim sente vontade. Eu falei pra todo mundo que se vê um carro branco andando pelas ruas de Caxias, buzinando, que nem uma louca, gritando, era eu, de tanta felicidade, tinha vontade de gritar, assim. E eu tava no meu trabalho e eu não podia fazer nada. E eu falei depois, no final, pra minha chefe, eu falei assim, ó, se tu visse eu gritando, era por causa do meu irmão.
porque daí eu falei pra todo mundo, né, que eu precisava de folga pra poder ir pro júri, então todo mundo se comoveu junto comigo. É um caso, assim, que pra quem tu contar, vai se comover, porque não tem como não se comover. Uma família, assim, desesperada, que a vida parou em 2019, dia 28 de setembro de 2019, a nossa vida mudou completamente. Então, com a notícia da prisão, não tem como não ficar feliz. A minha mãe, assim, ó, ela não acredita ainda que, graças a Deus, tudo isso aconteceu e teve um final feliz. Não, pois é, esse relato seu é muito, muito legal em termos de nós valorizarmos cada vez mais quando uma situação de justiça acontece, né? Porque Sim, a gente vê muitas vezes casos de violência em que, infelizmente, as famílias ainda buscam sentem que a impunidade é muito frequente, né? E isso é um fato, né? Em muitas uhum, circunstâncias, muitas situações, infelizmente, a justiça não chega. Mas quando ela acontece, por mais que foram 6 anos de espera, é uma felicidade muito grande, né? De que a justiça chegou até e o sabe caso do o que me Matheus. deixa, assim, um pouco aflita, assim, é as pessoas, a gente vê os posts, né? E a gente acaba vendo os comentários, principalmente eu que sou irmã, eu não aceito falar uma vírgula do meu irmão. Jamais. E a pessoa comentar, porque ele deve ter feito alguma coisa. Eu acho tão engraçado que, se fosse do contrário, não falariam isso, sabe? Isso me deixa muito, muito chateada, assim, ó. Não só como irmã do Matheus, mas como uma pessoa, assim, que, se fosse do contrário, se fosse o meu irmão que tivesse feito isso com ela, não falariam isso. Seria só um feminicídio, sabe? Mas como foi ela que fez isso com ele, as pessoas dizem: ah, mas ele deve ter feito alguma coisa. Não, ele não fez nada. Inclusive, a gente sempre falou que queria escutar da boca dela o porquê. Porque não existe um motivo plausível pra isso. Não existe um motivo plausível pra ninguém no mundo tirar a vida de ninguém. E principalmente da forma que ela tirou, sabe? Então, pra nós, o motivo é porque ele terminou com ela, porque não existe um outro motivo. E ele já tinha seguido a vida dele, ele já estava conhecendo outra pessoa, então não tem um porquê, sabe? Então, assim, esses comentáriozinhos, ah, porque ele fez alguma coisa, ah, porque. Cara, isso magoa tanto uma família que sabe que realmente ele não fez nada, que eu digo, os brasileiros têm a língua muito grande. E às vezes machuca as pessoas sem saber, assim, com uma pequena palavrinha. E ontem eu me deparei com isso, e a pessoa ficou quieta, não me falou mais nada quando eu comentei que, se fosse do contrário, será que ela estaria falando a mesma coisa? Então, eu acho que, assim, o brasileiro tem que parar um pouquinho e pensar que tem uma mãe, tem uma irmã, tem um irmão, tem um pai por trás daquela vítima, sabe? E principalmente tem um sobrinho, né? Ele tem o filho dele, eu tenho o meu sobrinho. Assim, o Gustavo sofre até hoje com a morte do pai dele. Então, quando eu falei pra ele que, nossa, Gu, final de semana, né? Eu falei: Gu, vai sair na internet o caso do teu pai. Ele, sério, Lélia, deu sim, vai sair na internet, a gente conseguiu. Agora a gente vai conseguir fazer que ela seja presa, porque ainda, né, não tinha ocorrido a prisão. Ele, nossa senhora, porque o sonho dele é ser policial, né? E eu falei pra ele: isso aí, tu continua com esse sonho, tu vai conseguir. E ele fala: porque eu quero prender os bandidos que nem a bandida que matou meu pai. Então, ouvir isso do meu sobrinho, assim, é gratificante pelo sonho que ele tem, mas o motivo que fez talvez ele querer ser isso é triste, sabe? Porque talvez ele tinha outro sonho antes. Não, com certeza. Apesar de que eu acredito que ele diante, mesmo muito muito novo, claro, né? Mas ele diante já de um caso tão forte e ao mesmo tempo vendo a justiça ser feita, eu acho que isso pode fortalecer muito mais também esse crescimento dele, né? E Sim, vendo que o caso, apesar de, claro, chocante, triste, ninguém gostaria que tivesse ocorrido, teve um desfecho positivo aos olhos da lei. Para a gente sim. fechar, eu queria que você falasse um pouco, se você sabe, a expectativa de deportação, né, de extradição dela de Portugal, para o Brasil, Já como foi que isso deferido, funciona? Já foi deferido? já foi deferido pelo que eu vi ali, que a gente leu ali por cima, e que o promotor, inclusive o meu irmão, ele ia ligar hoje de tarde pro promotor, mas eu não tive tempo de falar com ele. Sim, eu vi que a juíza já tinha deferido.
a juíza que fez o caso do meu irmão, ela mesma, na terça-feira mesmo, já deferiu o pedido de extradição. Então, e pelo que eu conversei aqui com a federal, demora em torno de um mês, mais ou menos, né? Não é tão rápido, mas acredito que final de setembro, outubro, por aí, ela já esteja em terras brasileiras. Entendi. Suelen, você gostaria de mencionar mais alguma coisa, citar mais alguma coisa que não foi perguntado, ou algum dado que você gostaria de trazer para a gente? Não, só Não? agradecer imensamente, imensamente todo mundo, todo mundo, assim, ó, que nos ajudou, que esteve do nosso lado, pelo telefone, presencialmente, de qualquer maneira que nos ajudou, assim, só agradecer, do fundo do nosso coração. Eu digo por todo mundo mesmo, assim, da minha família, eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu sobrinho, todo mundo, a gente só quer agradecer. Uhum. Agradecer e agora seguir a vida de uma maneira um pouquinho mais leve, sabendo que ela tá presa. Que Sim, agora, digamos que a gente vai conseguir seguir a nossa vida sabendo que ela pelo menos vai estar lá presa em uma cela. Graças a Deus também caiu já esse negócio de que quem tem estudo fica em cela separada, ela vai ficar junto como qualquer uma outra pessoa normal, que eu acho que ela mereceria isso, não teria direito a cela, uma pessoa dessas não mereceria ficar em cela separada. Talvez tenha alguma regalia, mas não merece, digamos assim. E só agradecer, só. sim, eu queria desejar tudo de bom para vocês, tá? A gente se conhece há pouco tempo, em termos, é claro, de uma Uhum, reportagem, enfim, desse sim. interesse jornalístico e tal, mas eu queria parabenizar você, sua mãe, pela luta mesmo, né? Pela justiça em honra e memória do seu irmão, do Matheus, e desejar para vocês tudo de bom, tudo que fortaleça a família de vocês, o senso de justiça, o senso de que a justiça foi feita, né? E Uhum. que toda essa luta não foi em vão, né? Que vocês Não, não, conseguiram jamais, ver a justiça ser feita. jamais, Então, jamais ia ser em vão, assim. Meu irmão foi tudo pra mim e ele sempre vai ser tudo pra mim. Ele, a qualquer momento, quando eu tiver um filho, eu vou ter a certeza absoluta de poder falar assim, ó, com a boca cheia, o quão o Matheus era uma pessoa incrível na minha vida, que eu jamais vou esquecer. Minha família nunca jamais vai esquecer ele. Ele faz uma falta enorme, mas só saber que o que a gente pôde fazer, a gente fez, já dá um alívio, porque não tem palavras assim, a saudade que a gente sente, mas o alívio agora pelo menos a gente vai ter também. é isso aí. Eu queria de novo agradecer, falar para você dar muita força para sua mãe, manda um abraço para ela Pode deixar. e tudo de bom, viu? Que vocês consigam. Assim como você comentou, é claro que não é um momento talvez uma euforia tão grande quanto se ele tivesse aqui presente, Uhum. mas é uma vitória, é uma conquista e que vocês sigam cada vez melhores, mais fortes e sempre com traços, né, com o legado que o Matheus deixou no coração de vocês. Eu sei que ele tá comemorando com a gente lá de cima, juntinho de Deus.